dia. Dia, vamos iniciar aqui. Bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos hoje. Eu sou a Sandra Takigami, mentora da luz, e hoje nós vamos aqui dar continuidade na jornada Mamãe da Nova Era, Criança Interior Ferida. Nós viemos desde segunda-feira, né? Hoje nós estamos aqui no quarto dia. Cada dia nós viemos trazendo uma questão da nossa, né? Nós como mãe, nós como filho. Bom dia, Maria. E assim nós vamos ancorando, né? Qual é a nossa versão de ser mamãe, né? Lembrando que a partir do ponto que nós estamos registrados com várias crenças, nós viemos de aprendizados inconscientes e assim, né, convidando aqui para que nós, mamães, possamos acessar mais consciência e descobrir qual que é o nosso jeito de funcionar. E muitas vezes, né, muitos conflitos familiares vêm acontecendo, mas por falta de conhecer a si mesmo. Nós seguimos um modelo como ser mãe, principalmente da forma que nós fomos criados. Nós inconscientemente nós assimilamos em nossas memórias do nosso corpo esse comportamento. Então convido vocês, mamães, né, a despertar, a conhecer mais profundo como que é esse mecanismo, né? Por isso que o tema aqui é Mamãe da Nova Era, pois a nova era, né, vem nos convidando a despertar, a nos conhecer quem somos e a funcionar a partir deste lugar, a viver a partir deste lugar, desse novo, né? O velho, ele está indo embora, por isso tantos conflitos estão surgindo, principalmente nas famílias, né? A família é a base onde está toda a nossa inconsciência, aonde nós viemos para os desafios, para aprender, crescer, né? O antigo comportamento. Boa noite, Sara, bem-vinda, mamãe. O antigo comportamento era onde a gente funcionava, o que a gente funcionou até hoje, independente de onde você esteja, tá? A nova era nos convida a despertar mais de nós, a partir do ser, a partir do amor incondicional que as mamães têm em especial, a fonte criadora. Trazer essa energia, ancorar para a vida. E para isso é necessário olhar para o passado. Nós vamos falar aqui da nossa criança. Nós adultos de hoje, nós somos a criança que nós fomos no passado. Isso é automático, é instantaneamente.
Então, todos os conflitos que a gente vem passando, isso eu venho descobrindo através dos próprios tratamentos que eu venho acessando, tá? E descobrindo, né, realmente, cada gesto que nós vivenciamos, cada gesto, hein? Cada cena que nós vivenciamos, ela está em nossas memórias. E hoje eu estou aprendendo a voltar ao passado, mas conscientemente e convidando vocês para não vivenciar mais o passado, porque isso a gente faz, né? Por isso que estão os conflitos, mas convidar vocês a ir para o passado como um observador e acessar aquela consciência, aquela cena que está desencadeando alguma situação atual. E como nós vamos fazer isso? Nós vamos deixar um exercício aqui para vocês e vocês já podem exercitar isso. Isso é um exercício para a vida inteira. É muito dinâmico, porque qual que é o mecanismo que mais a gente influencia? São as emoções. Então, em vez de ficar vivendo as emoções, né, que são a tristeza, a raiva, a alegria, está sem som? Deixa eu ver aqui. E agora, Rosângela, vê se tá com som, Rosângela. Tá ouvindo agora? Só confirma pra mim aqui. Olá, Vanessa. Que coisa você me avisa, Rosângela. Então, esses são os mecanismos que nós vamos criando, que vão desencadeando as nossas dificuldades, tá? Aí tá, eu convido vocês a olhar para essa emoção, tá? Surgiu um conflito vamos falar de filho aqui, né? Ou com a própria mãe. Ai, aquela sensação que a gente tem muito, né, diariamente, porque é muito próximo às nossas crenças, né? E todas as vezes que surge uma situação de conflito é porque está ali a nossa crença, sabe? Movimentando. Lembrando que aqui convido vocês a ser o observador da sua história e não mais julgador, tá? A nova era é a mamãe observadora, tá? Observadora de si, né? Então, quando vem aquela emoção de raiva, um exemplo, você fica irada, brava porque o filho ou a mãe fez alguma coisa. Pare tudo e olhe para essa emoção. Comece a fazer perguntas. De onde que vem essa emoção? E quando a gente está consciente, presente, eu digo para vocês que a gente acessa a memória. Cada um, vocês podem começar a exercitar e ver qual que é o melhor jeitinho. Bom dia, ser de luz. Qual é o jeitinho que é verdadeiro para vocês? Porque hoje eu venho observando assim. Quando surge alguma questão com a minha filha, eu olho, entro em contato comigo e vou e deixo fluir. Mas eu entro em permissão de olhar, percebe, gente? E isso, cada mamãe tem um jeito especial de fazer. Eu tenho muito isso de madrugada, né? Essas percepções. Cada um tem um jeito de funcionar, mas é preciso estar conectada com o seu coração para que você acesse essa consciência, tá? E aí, em meio a isso, foi bem interessante. Aí você ativa uma energia, eu trabalho com várias energias de liberações de padrões, e eu ativo essa energia e ele vai, sabe assim, dissolvendo? Porque você tomou consciência, aí você ativa ela e ela libera, sabe? Isso é um tratamento energético que eu faço. Porque enquanto a gente está ativando, tá liberando, mas se você tiver consciência mesmo, acessar profundo o que está causando,
nós conseguimos liberar ela lá na raiz. Aí, aquela situação, ela não se repete mais nos relacionamentos, tá? Então, esse é um grande exercício que eu entrego aqui para vocês, Sara. Sandra, como posso ajudar minha filha mais velha? Ela está com uma expressão triste e emburrada. Ok, traga isso para o seu campo, Sara, né? Porque assim, tudo que nós olhamos, ó, esse é um outro exercício. Tudo que nós olhamos no outro é o que nós vibramos aqui. E o que nós vibramos aqui, a memória do passado, tá? Essa é uma visão minha da Sandra, que eu venho descobrindo através das minhas práticas pessoais, das experiências mesmo testado por mim, tá? Então, aí vocês vão ver se isso é verdadeiro. Vocês vão fazer esse exercício, porque somente voltando para... Lembra-se que nós, mamães, acabamos a vida inteira colocando os olhos nos filhos, julgando eles que eles estão errados. Aí a gente joga a preocupação. Deixa aqui. A preocupação, anotem tudo no caderninho. A preocupação é um mecanismo da mente, onde ela nos distrai com esse comportamento, tá? Então, e se não tivesse essa preocupação, Sara? Vai abrindo, solta. E se essa expressão triste, emburrada não fosse errado? Solta. 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 Lembra-se sempre que tudo que achamos do outro é um julgamento nosso. E o comportamento da mamãe da nova era, eu convido vocês a estar na neutralidade, de não ter julgamento e emoções. E esse estado é um exercício diário que nós vamos praticando. E quando a gente vai praticando esse exercício, a gente sente liberdade e o filho também. Ele se sente liberto, tá? Então, o convite aqui é que vocês, mamães, comecem a olhar para vocês a partir desse exercício. Nunca tá no filho, não é um estado de se autoculpar também. Isso é um antigo comportamento. A nova era nos convida a se reconhecer qual é o mecanismo que você está criando para sua vida, tá? A nossa vibração está tão rápida que a gente tem que acelerar a nossa mudança. E nós, mães, temos um poder de criação muito forte. A gente consegue pensar muitas coisas ao mesmo tempo. E convido vocês para acessar essa criatividade que não está nos pensamentos. Ela está na energia. E como que eu vou acessar isso, Sandra? Desenvolvendo o pensamento, as emoções, trazer elas como aprendizado, identificar e transformar. E quando você transforma, você cada vez mais acessa o seu ser, que não há pensamentos e emoções. Você acessa um outro sentido que é a percepção. E a percepção, ela é do nosso ser. Nós não olhamos mais as pessoas como errado ou como certo. Nós não vemos mais com julgamentos porque a gente está consciente. E aí a gente vai elevando esse padrão. Por isso que quando eu mudo, todo mundo é beneficiado à minha volta. Um exemplo. Eu, Sandra, quando eu vejo a minha filha chateada, triste, tá? Eu percebo. A mente, ela identifica que ela está assim, ó. Mente e ser são duas pessoas dentro de um corpo, tá? A nossa mente, as emoções, elas são crenças que nós vivenciamos do passado, esses registros de memória. Então, ela identifica. Esse é o poder que nós temos
sobre a mente. Até hoje, a mente tem o poder sobre nós, né? Nós vivenciamos em função da mente. Agora eu convido vocês para identificar a mente e ter domínio sobre a mente, sobre seus pensamentos. Então, quando eu identifico que a minha filha está triste, opa, eu já olho para mim e vejo qual é o mecanismo que eu estou vibrando aqui que transmite isso para ela, que eu vejo isso nela. Aí eu consigo ver em mim o quanto talvez eu estou controlando alguma coisa da vida dela, ou falando, a minha filha, ela tipo assim, é muito claro isso, as crianças, os adolescentes, eles são muito sensíveis, tá, gente? E eles captam a nível do ser e não da mente. Por isso que eles não aceitam o julgamento dos pais. A reação deles, ou eles ficam rebeldes, tipo, bate de frente, tipo, eu não aceito o seu julgamento, ou eles se reprimem, ficam tristes porque não tem escolha. Isso que eu percebo no meu universo como mãe. Então, aí o que eu faço? Eu mudo esse pensamento, tá? Isso é um exercício que você vai desenvolvendo com o tempo. Você vai despertando essa consciência e vai desenvolvendo, tá? E aí eu mudo, ela muda na hora, o comportamento dela, tá? E assim é com todo mundo quando a gente começa a fazer a leitura energética. Não mais a partir dos olhos físicos que aprenderam a julgar. Então, o pensamento, as emoções, eles trazem. Então, hoje trazendo aqui a criança interior ferida. Quando nós vemos nossos filhos, o quanto nós, pelas nossas inconsciências, nós estamos ferindo a criança dela. Se a gente identifica que ela está triste, quem que está triste? É a minha criança. A minha criança que identificou a tristeza. Aquilo que eu vejo no meu filho, porque nós somos mães, nós vemos a nossa criança. Nós vemos a nossa criança aqui. Volte agora para dentro de vocês. E veja como é que está a criança de vocês agora. Comece todas as vezes que você identificar o seu filho, a olhar para a sua criança a partir de hoje. É um processo muito forte, mas o quanto mais forte é o quanto a sua criança está ferida. E a gente transmite isso o tempo todo, diariamente, constantemente, segundos e segundos para os nossos filhos, essa vibração. E eles vão recebendo essa vibração e eles não sabem o que fazer com eles, porque é muita coisa. E aí o que acontece? As crianças vão ficando depressivas, elas vão ficando doentes, até chegar ao estado físico de doença. E esse foi um mecanismo que a minha filha foi gerando até uma idade. Chegou a doença física. E nisso, conforme eu fui conhecendo o meu mecanismo, lembre-se que nunca é os nossos filhos. Quando eu fui me curando da minha criança, olhando diariamente, hoje sempre, tá? Sempre nós temos coisas a olhar. Nós vamos tendo mais consciência e tomando controle entre aspas, né? Nós vamos assumindo o domínio da nossa vida e soltando o controle que temos sobre nossos filhos, que é uma ilusão. Isso, minha filha também chegou física. Isso é automático, tá, gente? É um mecanismo. O que eu convido vocês, né? Dentro hoje a desprogramação neurobiológica é uma ferramenta que eu amo, sabe? Porque eu sempre trabalho muito mente e emoção, esse caminho, sabe? Onde nasce dos pensamentos para chegar ao corpo físico. É o trajeto que a gente cria toda a nossa realidade. Então, e aí, o que acontece? Quando nós compreendemos esse mecanismo, nós vamos tendo
nos conhecendo o que nós estamos fazendo, e aí, quando nós recebemos as técnicas energéticas, que é um grande presente, elas liberam esses padrões, tá? E você vai exercitando esse comportamento de se autoconhecer diariamente. E nós vamos curando a nossa criança interior, né? Lembre-se então, mamães, todas as vezes que você perceber algo em seu filho, volte para você e olhe como está a sua criança. Né? Nós mamães vivemos muito o lado adulto, muito o lado responsável dos afazeres. Isso é muito pesado e é um mecanismo que nós aprendemos. Então eu convido aqui a exercitar esse novo comportamento para que nós e os nossos filhos encontramos a leveza. E mais, enquanto nós curamos da nossa criança interior, os nossos pais recebem todo o benefício, porque tudo está ligado na nossa árvore da vida, que é a nossa família, né? E outra, né? Nós como mamães, nós temos o poder de acessar a prosperidade e a abundância no nível do amor incondicional. Além do que nós imaginamos, então quanto mais você exercitar, nós vamos ancorando, descobrindo esse poder que está em nossas mãos, que está em nosso corpo. Precisamos acolher e abraçar nossa criança interior, exato, né? E como ela está ferida, muitas vezes o adulto, ela tem resistência em olhar para essa criança porque dói, tá? O convite aqui hoje é que nós possamos juntos acessar esse espaço com consciência. Ok, a dor por dor, ela é dor, não é? A dor dessa criança, ela está sendo vivenciada, percebe? Você está doendo da mesma forma, só que a nossa mente, ela mascara tanto que ela tranca em forma de uma rigidez, né, que é o nosso adulto aqui cheio de máscara, cheio de proteção, né, para que a gente não acesse ela. E aí nós vamos passando para os nossos filhos essas resistências e eles vão copiando, que eles não podem viver a criança deles, porque a gente passa isso. E aí eles vão aprendendo a colocar cheio de máscaras também para poder se apresentar na vida, que é o caso dos adolescentes, que a maior prova é que eles, né, o quanto eles, na verdade, assim, o que eu tenho a visão dos adolescentes, eu tenho, minha filha 13 anos hoje, o quanto os adolescentes, eles querem só ser eles, a versão deles, e eles não podem, eles têm que cumprir o papel de suprir as necessidades de uma pessoa como um adulto dessa transição do jeito que os pais ensinaram. E é um mecanismo onde eu vibrava como mãe, naquele padrão bem de encaixotada, de querer as coisas certinhas, desejar o melhor pro filho. Mas, gente, desejar o melhor pro filho, isso é ilusão, porque os nossos filhos já sabem o que eles querem. Vamos permitir que nossos filhos, aquela nossa criança que não pôde viver a liberdade de escolha, permitir que nossos filhos possam escolher já desde pequenos. E é desde pequeno, gente, desde quando nasce dentro da barriga. Porque aí ele cresce um adulto empoderado, onde ele pode fazer tudo, ele não tem limitação. E nós não precisamos ensinar nada, porque nós estamos ensinando as nossas crianças. E quanto mais a gente se abre para despertar a nossa consciência, nós vamos, né, permitindo que ele simplesmente escolha. E dentro de um espaço onde não há certo e errado, a criança, ela pode escolher o que ela quiser, porque tudo é uma experiência. Não tem aquele exemplo da criança que se fala, não pode, né, pôr o dedo na tomada, ela vai lá e põe o dedo. É isso.
ela precisa viver essa experiência. Porque uma vez feito, ela vivenciou e ela não vai precisar repetir. E que muitas vezes, se isso está na nossa carga genética, de ter que vivenciar, ela vai vivenciar. Os pais querendo ou não. E aí é onde a gente tranca a experiência delas de vivenciar. Porque no fundo, ela já sabe que não pode. É uma questão de compreender esse mecanismo a nível da linguagem do ser. Tá? Nas outras lives dei mais exemplos, né? Para que a gente possa se colocar no lugar e ver o que funciona para mim. Eu tô colocando aqui para vocês o que funcionou para mim. E para vocês? Qual é o jeito que funciona para cada um de vocês? As mamães geralmente dão receitinhas de bolo, né? Ah, faz isso que a minha filha fez isso e aqueles conselhos. A nova era nos convida que não é mais esse lugar que cria o conselho do outro, mas ouvir e olhar para o seu coração e para o coração perceber o que é verdadeiro ou não, ele precisa estar curado. Que muitas vezes ele está cheio de mágoas e ressentimentos, então ele vai captar, né, o ressentimento que a outra pessoa trouxe, a outra mamãe, e vai trazer como verdade, porque isso tudo é frequência, né? Então você acredita que é verdade porque você está vibrando isso, você tem essa memória dentro de você, tá? Então isso faz com que a gente vai causando sérios distúrbios, discussões, né? A desavença, não há harmonia dentro dos lares, tá? E mesmo que haja harmonia, vamos buscar mais consciência. O que eu trago aqui, a partir do ser infinito, que a gente sempre pode mais, tá? E quando a gente cura essa criança, nós vamos permitindo ser criança de novo. A verdadeira, gente, anotem isso. Nós nos buscamos tanta prosperidade e abundância nessa vida, a gente pede tanto, a gente corre tanto atrás dela. Então, e se eu disser que ela está na sua criança? Quando você permitir vivenciar a sua criança na total liberdade, você vai trazer a plenitude de um adulto, o empoderamento de um adulto onde ele pode tudo, onde ele não tem limitações para viver como uma criança. Percebe a energia, gente? É tão bom ser criança de novo. É muito bom, gente, ser criança. E muitas vezes a gente não consegue ver essa luz, porque a gente tá cheio de crenças. Vou contar aqui uma história também, quando... deixa eu ver aqui... Isso é inconsciente, tá, gente? Quando a criança, ela está muito feliz brincando. Nossa, aquela alegria, ela vibra, ela é muito natural. Ela ganha uma coisa, um presente, uau, incrível, sabe? Isso eu falo assim pela minha filha. Aquela vibração assim, sabe? E eu já olho tudo pra... Já é automático, né? Eu já me vejo assim, nossa, eu não tenho a vibração dela. É diferente? Então, quantas crenças ainda me impedem que eu seja a real criança? É isso, gente. E aí, cada vez que eu vou me observando, eu vou me liberando, acessando mais consciência, eu vou exercitando, aí eu vou me conectando mais com a minha filha. Percebe aonde está a conexão com nossos filhos? Na nossa criança. Quanto mais a gente cura da nossa criança, mais a gente vai ter harmonia com os nossos filhos, porque nós vamos falar a mesma língua. A
gente não vai estar mais naquele lugar de mãe autoritária, de mãe que tem que fazer, sabe aquela postura que fica tão distante, né, do filho? Não tem aquela questão, tem um ditado que diz assim, para as mães serem amigos dos seus filhos, né? Então, é mais ou menos isso. Da gente, como ser esse amigo dos nossos filhos? É se acessarmos a nossa criança, né? Então, e aí cada vez mais a gente vai interagindo com eles com facilidade. Então, comecem a perceber, né? Uma das coisas, eu não sabia receber da minha filha, porque eu estava no padrão de mãe só de ensinar. E aí, quando eu comecei a trabalhar o não julgamento, né? Por ela, permitir que ela escolhesse a vida dela. E aí isso foi desenvolvendo um outro olhar, um outro comportamento, um outro clima dentro de casa. Não que ainda não tenha as divergências, temos diariamente, mas a diferença é que você olha e muda, tá? Esse é o despertar da consciência, do que ficar inconsciente vivendo o mesmo padrão, repetindo e causando distúrbios. Cada vez que você exercita a sua consciência, se cura da sua criança, você vai elevando o seu nível de consciência. E aí você não precisa mais ficar naquela frequência, né? Você vai perceber que a sua vida vai mudando e ela não volta mais para trás porque você está se curando na raiz. E todas as vezes que você perceber repetindo o mesmo padrão, lembre-se, não é o mesmo padrão. Aquele momento que foi liberado através de uma ferramenta energética, ela não volta mais. Apenas o caminho que você percorreu vibrando esse comportamento até hoje, ele tem um caminho neural até as nossas células. E aí a gente tem que ir quebrando. Olhando todo dia, né, exercitando o comportamento. Identifiquei, vou mudar. Identifiquei, vou mudar, tá? Aí você vai até que ela limpe do seu canal energético e você não precisa mais funcionar a partir deste lugar. Aí essa é a verdadeira liberdade. E quem pode fazer esse caminho? É só cada um de nós. Um não pode fazer pelo outro, nem a mãe pelos seus filhos, ninguém pode fazer. É só nós podemos fazer, e quando a gente faz isso, essa é a contribuição para os nossos pequenos, poder escolher quem eles são, vivenciar e não precisar ficar mais vivenciando mentiras de julgamento nossos, tá? Maria. Existem seres que querem cuidar dos filhos dos outros e muitas das vezes não percebem o que está acontecendo por baixo das suas asas, onde prende o seu próprio filho e a chance das escolhas. Esse é um padrão antigo, né? Esse é um padrão da inconsciência, tá? Esse é um padrão que eu também vibrava dentro da minha própria cultura, dentro da minha própria família, né? E quanto mais eu fui me conhecendo, eu fui percebendo que aquilo não era verdadeiro, né? Então, esse é o mecanismo que nós aprendemos dos nossos pais, que estão na nossa carga genética, que gera o comportamento, e aí eles vão copiando, tá? E o fato de nós, né, se vocês são terapeutas, se vocês trabalham nessa área de levar isso para o outro, o importante é vocês vivenciar, tá? É vivenciar. Vocês com suas mães, vocês com seus filhos. Aí o que acontece? Essa vibração sua é verdade. Aí essa vibração, ela vai chegar àquelas pessoas, porque você é o exemplo. E a vibração do exemplo, assim como nós criamos nossos filhos através das nossas crenças,
nós também levamos essa vibração, porque eles estão o tempo todo observando. As pessoas observam pela energia. Então, quando nós saímos dos nossos julgamentos, as pessoas elas começam a olhar, opa, algo mudou nessa pessoa aqui, tem algo aqui. Porque julgamento com julgamento se conecta. E ser com ser se conecta. Anotem isso, gente, para ver sempre, todos os dias, aonde vocês estão vibrando, tá? O convite aqui é para que cada um de vocês que estão aqui olhem para vocês. A nossa mente foi programada para ir rapidamente já para... Ah, aquela pessoa é assim. Já olhar para o outro. Isso é mente. Opa, deixa eu trazer aqui. Vamos exercitar a minha consciência, tá? Vamos ver aqui. Ao despertar, perdoamos nossos pais que nos deram aquilo que tinham para dar naquele momento. Isso, tá tudo ligado, né? E o perdoar, ele é muito profundo, né? Eu percebo que o perdoar, ele não tá assim, tipo, eu perdoo, aqui, mental. O perdoar, ele é um processo a viver. Cada vez que você olha para você, para suas crenças, você, né, porque eu falo isso porque eu achava que eu tinha perdoado a minha mãe, eu achava que eu tinha já resolvido as coisas com meu pai, mas cada vez que a gente depara com uma situação atual, uma crença, né, alguma coisa da vida que não está funcionando, aí você vai, né, olhar para essa memória, tem coisas ainda. Então, aí esse é o caminhar, né, do perdoar, né, a gente se conhecer. A gente se autocurar das nossas dores da infância. E isso é muito inconsciente, elas estão tão enraizadas que a gente não percebe. E nós só vamos perceber a partir do momento que algo no presente atual não funciona e nós paramos para olhar para o passado para liberar esse passado, não para vivenciar mais, tá? Sou tão feliz e grata por criar minhas filhas longe de parentes. É o momento que nós, né, trazemos assim, qual que é a minha escolha que vai criar mais para mim, né? Aí essa frase mesmo, como ela ressoa, lembra sempre, né, trazer aqui um exercício de não exclusão, né? Mas sim, eu escolho viver, perceba a vibração só, perceba a vibração, eu escolho porque é harmonioso para mim. E permitir essa energia que o outro escolha. Estar consciente, presente, é perceber qual que é o mecanismo da minha mente que está, tá? Porque isso aqui é um processo de prosperidade e abundância, tá, gente? De receber tudo e todos sem julgamentos. É um exercício, tá? Para que a gente acesse a real prosperidade e abundância que nós mães temos muito aqui, né? Verdade, ser luz. Somos um convite para a mudança, isso. Minha família não entende mais, entende minha forma livre de ser com elas. E nem precisa, né, Sara? Isso que é legal, né? Sandra, pode repetir o que falou para anotar, por favor? Gente, eu vou falando aqui, depois vocês voltam lá, porque eu não vou, é muita coisa. As minhas palavras vão chegando assim, vou falando. Eu não lembro o que eu falei aqui há segundos atrás, tá, gente? Então, por favor, Sara, você volta e olhe e anote, né? Porque realmente eu só vou falando, vou entregando aqui para vocês. Gente, e isso é uma crença muito forte, tá?
Porque quando a gente começa a mudar, a olhar a nossa criança, a acolher, nós vamos percebendo que nós não fazemos mais parte do mesmo contexto familiar. E se isso está acontecendo com vocês, não se preocupem, tá? Você está no caminho, você está escolhendo aquilo que é verdade para você. A nova era nos convida a viver aquilo que é verdade para você. Não mais dentro de um padrão familiar, não excluindo a família, mas trazendo a família, né, como um conceito de inconsciências para serem trabalhadas. Então, é acolher também a família nesse, né, trabalhar o não julgamento com a família, tá? Isso é um processo para que você já não vá para a exclusão. Quando eu comecei a trabalhar, eu sempre fui muito excluída, né? Isso eu só fui descobrir dentro das terapias, né? Aparentemente, a gente tá ali vivenciando, mas inconscientemente existem vários mecanismos que nos faz ser excluídas, por isso que nós, para pertencer a algum lugar, a gente pega e se relaciona com as pessoas, ficam dependentes dos bens materiais para satisfazer esse vazio, tá? Então esse é um lugar onde nós fomos excluídas inconscientemente e faz com que a gente busque esse mecanismo, né? Porque o ser humano ele precisa de um mecanismo de pertencer, que é a nossa criança, né? Se ela for excluída, se ela, né, essas dores, essas feridas, ela procura um mecanismo. E o outro mecanismo é o apego, né? Tá? O apego, a gente é matéria, né? A matéria é apego. Então faz com que a gente fique muito refém desses lugares. Mas o quanto olhar para essa nossa criança, acolher e curar dela vai nos trazer cada vez mais essa segurança. A insegurança, o medo, né? Ela é a nossa criança, tá? Tudo que ela viveu. Por isso que nós adultos, nós trazemos muito isso. Né? Eu venho de um padrão de timidez extrema. Então, conforme eu fui me tratando, eu pude viver a liberdade da minha criança, que é o adulto de hoje, que pode fazer aquilo que ele gosta. Quantos de nós não gostaríamos de fazer alguma coisa e a gente acha tão impossível, né? Tá? Maria, mais e mais conquistando espaço de ter as livres escolhas, sem ver o certo e errado, e não mais procurar o culpado. Inocentes, somos felizes hoje. Isso, recebam, né, desse momento, né? Percebe que a gente vai para um outro espaço. A consciência, ela dura 10 segundos. A cada 10 segundos você escolhe algo diferente. E vocês já estão recebendo nesse exato momento a consciência. É na hora, não é para depois. Esse é o exercício diário que eu faço e venho convidando vocês para exercitar e mudar a história de vocês. Criem a vida que vocês gostariam de ter, começando de agora. Fica salvo, né? Isso, vai ficar salvo, Sara. Tá? Então é isso, gente, quiserem trazer perguntas, né? E sexta-feira agora vou estar, né, dando a vivência, a cura do coração com os anjos da criação e a energia do presente, despertando o amor incondicional, tá? Nós vamos ancorar ali uma energia de cura bem intensa, né? Acessar uma frequência aí da Terra, da Mãe Terra, e trazer, ancorar com o nosso coração, curar a nossa criança e despertar esse amor, esse poder de criação que nós mães temos em especial, tá?
E assim, essa vivência, ela será no valor de R$ 97,00, parcelado em até 12 vezes pela plataforma Hotmart. Irá ter exercícios e para quem não puder estar ao vivo, vai ter a gravação, tá? Vocês podem, vai ficar à venda depois se vocês quiserem adquirir, tá? Deixa eu só ver se eu consigo pegar aqui. Gente, para quem não assistiu a live de ontem foi como ver seu filho a partir do... Não, como ser a sua versão de mãe. Foi muito interessante. E a gente durante a... E lembre-se, né? Nunca fique num lugar fixo, tá? Sempre busque acessar mais a sua verdade. Porque aí você vai despertando, né? Esse amor incondicional, tá? Que é o nosso ser infinito. Tô achando aqui, deixa eu ver como marquei aqui. Bom, enfim, quem tá lá no grupo do Telegram, quem não tá lá, eu vou postar lá o que vai estar incluso nesse treinamento. E, gente, quem gostaria de estar recebendo os conteúdos, né, que eu coloco tudo lá no canal, né, do meu Telegram, pode entrar lá, tá lá no link, tá? Para receber mais consciências. Então é isso, gente. Usar a palavra favor e gratidão ou obrigado com o próximo também acho ótimo. Isso. Vamos buscando, né? Ó, legal, a Maria trouxe uma questão, gratidão. Olha só, né? O exercício da gratidão, ele é tão profundo, né? Hoje em dia muitas técnicas já estão falando da gratidão, né? Mas ela também é uma crença, tá, gente? Que se nós não aprendemos a ter gratidão dentro da família, é como se a gente não pudesse acessar a energia da gratidão, tá? A energia da gratidão, não é a palavra só por falar, tá? Então, a energia da gratidão é um processo também para se exercer. A gratidão é aquela que reverbera, que vibra e acessa o seu amor incondicional. A energia da gratidão, ela traz, né, onde você inclui a terra, inclui todas as pessoas, você acolhe tudo sem julgamento. Então é um processo, né, junto com o despertar do amor incondicional, né, essa gratidão. Então, gente, fica aqui, né, o convite aqui para que a gente possa despertar mais esse momento do Dia das Mães, que ela não se passe mais como todos os outros, mas vamos buscar mais consciência que lugar que nós estamos e acessar a felicidade, né, plena dentro de nós. A nova era nos convida a vivenciar de dentro para fora. De dentro para fora, tá? E esse sábado também estarei dando o curso do presente. Ontem, esses dias atrás, eu fiz a doação no final da live. A energia do presente foi uma energia linda que eu trabalho, que é com uma iniciação. O curso você recebe a iniciação e ela libera as camadas que você estão presas a esses padrões, libera as camadas da criança ferida, aquelas emoções, aquelas cenas, né? Então, durante o curso, será 6 horas de curso, onde, né, tudo que eu trago aqui, nós vamos trazer um completo ali dentro do curso, onde traz o passo a passo, né, de como o seu comportamento, os seus pensamentos, as suas emoções, né, como você criar um relacionamento nutritivo, como você criar uma profissão como profissional, como ganhar dinheiro, que está tudo ligado, né, à nossa essência, tá?
O presente ele traz a despertar o nosso ser. E foi uma das ferramentas que eu conheci há um ano, acho que 1 ano e meio. Eu estou com ele desde o seu nascimento, onde quando eu recebi a primeira sessão, eu fiquei uau, eu me conectei com a Terra, eu me senti inclusa. Eu fiquei tão feliz que eu nunca tinha sentido essa sensação de estar presente no aqui e no agora. E cada vez que eu fui recebendo, eu fui ficando mais presente com o meu corpo, com a minha vida. Então, e ali eu fiz toda a sua trajetória até me tornar facilitadora. E quando me tornei facilitadora, é onde você acessa uma energia, a energia do milagre, porque nós já viemos aqui para ser um milagre nessa vida. Nós já somos. E o que não faz a gente acreditar são as crenças que nós aprendemos. E é onde a energia do presente ele vai lá e libera. Tá? Então existe essa possibilidade de fazer o curso e quando você acessar essas consciências, sim, você se auto-aplica. Você vai aprender a se auto-aplicar, você vai aprender a aplicar nas pessoas, você vai poder aplicar na família. A energia do presente você aplica nos lugares, você acessa a sua criatividade. Ela não tem forma e estrutura de como usá-la. Você vai acessando a sua percepção, o seu dom, o seu talento, a sua habilidade. E foi onde eu comecei a acessar minhas habilidades de visão além da matéria, onde eu fico segura dentro dela, eu sou protegida para fazer qualquer coisa que venha a partir de mim. Né? Então você vai acessando o seu jeito de funcionar, que é o que eu venho trazendo aqui. Nós temos um jeito único de funcionar. E nós vivemos sempre a partir de cópias de alguém, copiando alguma referência, porque se eu sair da referência, vão me criticar, vão me julgar. É para esse lugar mesmo que eu estou te convidando, a ser esse diferente, porque é só esse lugar que vai funcionar. Você sabia? Quando você não está copiando mais ninguém, quando você está fazendo alguma coisa diferente que ninguém faz, esse é o lugar onde você acessa a sua capacidade máxima. E por isso que eu estou aqui com vocês hoje. Sair de um padrão de timidez extrema para estar aqui falando para muitas pessoas. E era algo que já estava aqui dentro, mas que estava cheio de crenças. E a onda a energia do presente ele faz assim, ó, rápido. Você vai acessando tudo aquilo que você gostaria de fazer. E aí você se auto-aplica. Hoje eu ensino as pessoas a serem seu próprio terapeuta. Porque sendo o seu próprio terapeuta, é isso que a gente trouxe aqui. Você olhar para você, esses exercícios que eu trago em todas as lives, é para você exercitar a sua própria consciência, tá? E aí a gente vai mudando a vibração do planeta, a gente vai contribuindo para um planeta maior, melhor, com uma vibração mais gostosa, trazendo, convidando mais pessoas para estarem junto nessa egrégora, né? Então, isso, cada um tem um jeito especial de fazer. Vocês, mamães que estão aqui assistindo, vocês têm um amor aí dentro de vocês, que é aquele amor que talvez você não tenha uma profissão remunerada, mas que você tem um jeitinho tão especial de levar esse amor para as pessoas, que não é mais aquele lugar de estar fazendo, empurrando, se sacrificando, apenas mudando a sua vibração e as pessoas olham para você e falam, uau, é gostoso estar com você, é gostoso conversar com você, tá? É para esse lugar que os exercícios que eu estou passando vai nos levar para ancorar essa energia, tá? E aí a gente vai fazendo o mundo mais próspero, mais abundante. E quando a gente faz esse mundo, faz parte dela, né, contribuindo, nós recebemos, né? O universo ele entrega pra gente, ele consegue entregar, porque nós entramos no fluxo, né? Tá? Então, gente, gratidão pelo dia de hoje, gratidão por esse momento especial, pela presença, pela contribuição de cada palavra que vocês colocaram aqui.
E isso sempre abre mais possibilidades, movimenta a energia de abertura, né? Então, gratidão mesmo. E amanhã nós estaremos aqui despertando o amor incondicional, nosso último dia dessa jornada, Dia das Mães, tá? Então, espero por vocês. Um beijo.